Minha esposa e eu estávamos voltando para casa de um evento da empresa quando, inesperadamente, recebi uma mensagem no meu celular. Eu senti meu coração disparar assim que li aquela mensagem. Olhei para minha esposa ao meu lado, sorrindo como se nada estivesse acontecendo. Ela não fazia ideia. Ou será que fazia? O que eu li naquele instante mudou completamente a minha noite, e talvez a minha vida inteira. As luzes da cidade passavam borradas enquanto eu dirigia. O ronco do motor era o único som entre nós. Lauren estava no banco do passageiro, rolando a tela do celular, suas unhas batendo levemente contra o vidro. Eu não falava havia minutos, desde que saímos do evento, desde que vi algo que fez meu estômago revirar. Eu não deveria ter visto. Foi um daqueles momentos em que o destino resolve pregar uma peça cruel. A tela dela se acendeu no ângulo exato, pelo tempo exato para que meus olhos captassem um nome, Ethan. Ao lado, um emoji de coração. Um detalhe que não passaria despercebido depois de 5 anos de casamento. Lauren nunca colocou um coração ao lado do meu nome. Uma pessoa normal talvez não reagisse imediatamente. Uma pessoa normal tentaria disfarçar. Mas meu corpo agiu antes que meu cérebro processasse. Minhas mãos apertaram o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Meu pé pressionou o acelerador com mais força. Lauren mal percebeu. Olhei para ela novamente. Ela estava sorrindo. Não apenas sorrindo, rindo de leve. O que quer que estivesse vendo naquela tela a deixava muito, muito feliz. Eu devia ter dito algo naquele momento, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Meu coração martelava nos ouvidos. Antes de acusá-la de algo tão sério, eu precisava ter certeza. Foi quando meu celular vibrou no meu bolso. Ainda segurando o volante com uma mão, peguei o telefone e olhei para a tela. Uma mensagem de um número desconhecido. Ei, cara. Você não me conhece, mas precisa ver as mensagens da sua esposa com Ethan. Sinto muito. Meu coração disparou, batendo forte contra as costelas. Minha boca secou. O mundo do lado de fora do para-brisa pareceu girar. Eu só percebi que havia pisado bruscamente no freio quando o carro atrás de nós buzinou alto, me arrancando do meu transe. Lauren virou a cabeça para mim, com os olhos arregalados. Que diabos, Adam? Ela exclamou, se segurando no painel. Eu não consegui ouvir. Não por causa do sangue pulsando nos meus ouvidos. Não por causa do peso esmagador daquela mensagem, repousando no meu colo como uma bomba relógio. Respirei fundo, tentando manter a voz firme. Quem é Ethan? Era só um nome. Simples. Inofensivo. Mas eu vi. Eu vi, no exato momento em que as palavras saíram da minha boca, o breve lampejo de pânico nos olhos dela. Durou menos de um segundo. Quase imperceptível. Mas estava lá. Os lábios dela se abriram, depois se fecharam. O silêncio durou um segundo a mais do que deveria antes que ela respondesse. O quê? Não quem? Ela não disse quem é Ethan. Ela disse o quê? Como se precisasse de tempo para pensar. Como se precisasse de tempo para mentir. Me virei para ela, apertando o celular com tanta força que meus dedos doíam. Quem diabos é Ethan? E naquele instante, o ar dentro do carro ficou pesado. Irrespirável. O mundo do lado de fora sumiu, porque eu já sabia. Eu sabia antes mesmo dela abrir a boca. Lauren piscou uma vez. 2. Depois soltou uma risada curta e incrédula, como se eu tivesse acabado de perguntar a coisa mais idiota do mundo. Você tá falando sério agora? Disse ela, jogando o celular no colo e cruzando os braços. Postura defensiva. Clássico. Ethan é só um amigo do trabalho. Jesus, Adam. Ela era boa. Boa demais. O jeito que revirou os olhos. O jeito que agiu como se eu fosse o louco da história. Era ensaiado. Praticado. Ela nem sequer perguntou como eu sabia o nome. Pessoas inocentes fazem isso. Elas perguntam como você descobriu.
Em vez disso, ela foi direto para a distorção da realidade. Eu não ia cair nessa. Desbloqueei meu celular com as mãos trêmulas e mostrei a tela para ela. Então explica isso. O olhar dela desceu para a mensagem do número desconhecido. Por uma fração de segundo, só uma, sua máscara rachou. Ela engoliu em seco. Mas, rápido demais, sua expressão voltou ao normal e ela soltou uma risada curta e afiada. Meu Deus! Ela riu. Você tá mesmo acreditando num número aleatório em vez da sua própria esposa? Ela estendeu a mão para pegar meu telefone, mas eu o puxei de volta. Desbloqueia o seu. Aquele pedido apagou o sorriso dela na hora. O quê? Você ouviu. Se ele é só um amigo, desbloqueia o celular e me mostra. Os dedos dela se fecharam ao redor do próprio telefone, os nós dos dedos ficando brancos. Ela não disse nada no começo. Apenas me olhou. E eu vi. Vi sua mente trabalhando. Calculando. Pesando as opções. Decidindo se ainda poderia falar alguma coisa para se livrar daquela situação. Então, ela fez algo que eu não esperava. Ela sorriu. Um sorriso lento. Deliberado. Virou a tela do celular para mim. Ah, não, disse, fazendo um falso biquinho. Parece que a bateria acabou. Eu quase ri alto. A cara de pau. Eu acabei de vê-la mexendo no celular. A tela estava acesa há 2 minutos. Me dá isso aqui. Estendi a mão. Lauren pressionou o telefone contra o peito. Uau, então é assim agora? Vamos fuçar o celular um do outro feito adolescentes inseguros? Balançou a cabeça, soltando uma risada sarcástica. Eu não acredito nisso. Ela ainda achava que podia inverter a situação. Eu olhei para ela por um longo tempo. Minha esposa. A mulher em quem confiei por anos. A mulher que estava sentada bem ali, mentindo na minha cara com tanta naturalidade que meu estômago embrulhou. Eu não tinha mais certeza do que estava olhando. E então, como se o universo quisesse ter certeza absoluta de que eu não teria dúvidas, meu telefone vibrou novamente. Mesmo número desconhecido. Se ela não quiser te mostrar, verifique sua conta telefônica. Olhe os registros de chamadas. Te prometo, cara, você merece saber. Eu nunca tinha checado nossa conta telefônica na vida. Por que faria isso? Estávamos casados, compartilhávamos tudo. Nunca houve motivo para duvidar, até agora. Eu nem precisei dizer nada. Lauren viu a mudança na minha expressão enquanto eu processava a mensagem. Viu o exato momento em que percebi que não precisava que ela desbloqueasse o telefone, eu poderia obter as respostas por conta própria. E foi aí que ela perdeu a paciência. Quer saber? Disse ela, de repente, com a voz afiada. Encosta o carro. O quê? Encosta o carro. Ela estava praticamente gritando agora, os olhos brilhando com algo que eu não conseguia identificar bem. Pânico? Raiva? Desespero? Talvez tudo isso junto. Eu deveria ter continuado dirigindo. Deveria ter deixado ela se afogar na própria culpa. Mas uma parte de mim queria ver o que ela faria, o que diria quando não estivéssemos presos dentro de um carro em movimento. Então, encostei. E no segundo em que o fiz, ela se lançou sobre o meu telefone. Eu mal tive tempo de reagir. Num instante, o telefone estava na minha mão, minha única conexão com a verdade, e no outro, Lauren estava tentando arrancá-lo como um animal selvagem. Me dá isso! Ela gritou, suas unhas cravando no meu pulso enquanto lutava pelo controle. Arranquei meu braço para longe, quase acertando ela com o cotovelo no processo. Que diabos tem de errado com você? Está agindo como uma louca. Adam, você está acreditando em um número aleatório em vez da sua própria esposa. Ela disparou, a voz tremendo, mas não de medo. Era raiva. Não era pavor de ser pega, era fúria porque eu não estava deixando ela me manipular. Ela tentou de novo, avançando pelo console central, esticando a mão para o meu telefone como se sua vida dependesse daquilo.
Dessa vez, eu estava pronto. Me desviei. Lauren, no entanto, não estava. Seu impulso a levou para frente, e antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, sua mão bateu com força na buzina. O som estrondoso rasgou a noite, fazendo nós dois congelarmos. Por um momento, ficamos ali, parados. O único som era nossa respiração pesada e o murmúrio distante do trânsito. E então, como se o universo tivesse um senso de humor doentio, meu telefone vibrou novamente na minha mão. Outra mensagem. Mesmo número desconhecido. Ela está tentando pegar o telefone, não está. Meu estômago despencou. Virei a cabeça lentamente para olhar Lauren. Ela já estava me encarando, o rosto pálido sob as luzes da rua, a respiração acelerada. Ela sabia. Ela sabia que tinha acabado. Pela primeira vez desde que essa briga começou, ela não tinha uma mentira rápida, uma resposta sarcástica, um revirar de olhos ou uma falsa indignação. Ela apenas sussurrou. Adam, por favor. Foi o por favor que fez meu sangue gelar. Não, por favor, acredita em mim. Não, por favor, não faz isso. Só. Por favor. Como se soubesse que não havia mais como se salvar. Como se só quisesse que eu parasse antes que as coisas piorassem. Mas eu não parei. Fui direto para a única coisa que ela tentou tanto esconder de mim, a conta telefônica. Lauren avançou novamente, mas fui mais rápido. Virei meu corpo, protegendo a tela enquanto acessava nossa conta. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui digitar a senha. Mas quando consegui, quando os registros carregaram, meu mundo inteiro desmoronou. Ethan. Ligação após ligação. Todos os dias. Horas de conversa. Às vezes tarde da noite. Às vezes no meio do dia, quando ela estava no trabalho. Mensagens. Centenas delas. Mais do que ela tinha me enviado durante todo o nosso casamento. E então, o golpe final. Reservas de hotel no nosso cartão de crédito. Meu peito se contraiu. A traição me atingiu como um golpe de marreta nas costelas, tirando todo o ar dos meus pulmões. Meus dedos formigaram. Minha visão ficou embaçada. Senti que ia vomitar. Lauren deve ter visto isso no meu rosto, porque sua postura inteira mudou. Ela não gritou. Não brigou. Apenas suspirou trêmula e se recostou no banco. Ok. Disse ela baixinho. Ok. Virei a cabeça, a garganta tão apertada que mal consegui falar. É só isso que você tem a dizer? Ela não respondeu de imediato. Apenas olhou para frente, os dedos tamborilando levemente no painel. Pensando. Calculando. Então, na voz mais sem emoção, quase entediada, murmurou. O que você quer que eu diga? Algo dentro de mim quebrou. Eu já tinha imaginado esse momento antes. Não porque achasse que Lauren me trairia, mas porque todos nós temos aquele pesadelo. Aquela cena na cabeça em que tudo em que confiamos se prova uma mentira. Eu costumava me perguntar como reagiria. Será que eu gritaria? Choraria? Apenas iria embora? No fim, eu ri. Uma risada curta, amarga, saiu da minha garganta antes que eu pudesse impedir. Lauren se encolheu. Mas só um pouco. Ela ainda olhava para frente. Ainda tamborilava os dedos no mesmo ritmo irritantemente calmo contra o painel. O que eu quero que você diga? Repeti, a voz tremendo com algo sombrio. Que tal qualquer coisa que te faça parecer um ser humano? Ela soltou um suspiro longo e controlado antes de finalmente se virar para me encarar. E quando o fez, eu vi. Não havia culpa. Não havia arrependimento. Apenas irritação. Como se eu estivesse incomodando ela. Não era para você descobrir desse jeito. Murmurou, mais para si mesma do que para mim. Eu a encarei, meu pulso rugindo em meus ouvidos. Ah, e como exatamente eu deveria descobrir, Lauren? Ela revirou os olhos. Meu Deus, Adam, não seja tão dramático.
Algo dentro de mim se tornou gelado como gelo. Dramático. Era assim que ela via isso? Cerrei a mandíbula, forçando minha voz a permanecer calma. Há quanto tempo? Ela não respondeu. Há quanto tempo, Lauren? Ela suspirou, finalmente me olhando. Então, com uma voz tão casual que fez minha pele se arrepiar, disse: cerca de 1 ano. Minha respiração saiu em um solavanco, meu estômago se revirou tão violentamente que achei que fosse vomitar. 1 ano. 365 dias. 12 meses de mentiras, de traição, de fingir ser minha esposa enquanto era dele. Apertei o volante, precisando de algo, qualquer coisa, para me manter firme. E você nunca iria me contar? Ela deu de ombros. Eu nunca tinha sentido vontade de sacudir alguém antes, mas agora queria segurá-la pelos ombros e forçá-la a sentir alguma coisa. Eu deveria? Ela perguntou, levantando uma sobrancelha. Quer dizer, você nunca percebeu? Nunca suspeitou? Estávamos bem. Eu ri de novo, dessa vez mais amargo. Estávamos bem? Ela suspirou, como se estivesse falando com uma criança. Adam, vamos apenas não fazer isso. Aconteceu. Você já sabe. Então, o que você quer fazer sobre isso? A casualidade na voz dela, a completa falta de remorso, fez algo dentro de mim quebrar. Ela já tinha seguido em frente. Para ela, essa conversa não era um pedido de desculpas. Era apenas um encerramento. E nem sequer um encerramento dramático. Apenas uma formalidade. Ela estava sentada ali, agindo como se estivesse me liberando. Como se já tivesse decidido que acabou e estivesse apenas esperando eu entender. Eu nunca tinha conhecido ódio até esse momento. Desliguei o carro, desafivelei o cinto, abri a porta. Lauren franziu a testa. Aonde você vai? Me virei apenas o suficiente para encontrar seus olhos. Lá dentro. Eu disse. Para arrumar suas coisas. Pela primeira vez naquela noite, ela pareceu surpresa. Lauren piscou uma vez, e por um instante, eu vi. Uma emoção real. Não era indignação falsa. Não era tédio ensaiado. Era um lampejo de algo que quase parecia medo. Mas não era medo de me perder. Não. Isso exigiria que ela realmente se importasse. Era medo das consequências. Ela não esperava isso. Ela achava que eu gritaria, talvez choraria, quem sabe quebraria alguma coisa. Mas ela não esperava que eu simplesmente estivesse acabado. Saí do carro e bati a porta com força. Ouvi o som do cinto dela se soltando, os passos apressados, os saltos batendo contra o asfalto enquanto ela vinha atrás de mim. Adam, espera! Ela chamou. Eu não parei. Estávamos no estacionamento do nosso prédio agora, o ar frio da noite queimando meus pulmões enquanto eu andava. Lauren me alcançou, segurando meu braço. Eu arranquei meu braço dela como se seu toque fosse veneno. Falar? Repeti, minha voz baixa, perigosa. Agora você quer falar? Depois de 1 ano me traindo? Depois de mentir na minha cara hoje à noite? Depois de lutar comigo pelo meu próprio celular? Agora você quer falar? Ela soltou um suspiro forte, desviando o olhar como se estivesse irritada de novo. Você está fazendo isso ser maior do que precisa ser. Eu ri. De verdade. Maior do que precisa ser? Balancei a cabeça, incrédulo. Lauren, você me traiu por 1 ano inteiro. Você me humilhou. Você roubou um tempo da minha vida que eu nunca vou recuperar. Então me diz, como exatamente eu deveria reagir? A mandíbula dela se contraiu. As pessoas cometem erros. Dei um passo lento para frente, minha voz tremendo de puro ódio. Um erro, eu sibilei, é uma vez. Um erro é um beijo bêbado. Uma decisão estúpida. Algo que você se arrepende no instante em que acontece. Apontei para ela. Você fez uma escolha. Várias vezes. Um erro é um acidente. O que você fez foi um estilo de vida.
Ela revirou os olhos de novo. Meu Deus, Adam! E isso foi a gota d'água. Girei nos calcanhares e subi as escadas para nosso apartamento, deixando-a para trás. Ela chamou meu nome de novo, mas eu não parei. Não esperei. Abri a porta da frente e fui direto para o quarto. Tudo ali parecia uma mentira. A cama que dividimos. As fotos na parede. As roupas dela no armário. O perfume dela na cômoda. Peguei a mala mais próxima e comecei a enfiar as coisas dela lá dentro. Ouvi quando ela entrou atrás de mim. Ela estava ofegante, provavelmente de correr escada acima. Mas eu não me importei. Você tá falando sério agora? Ela exigiu. Você vai mesmo me expulsar? Eu não parei. Peguei punhados de roupas, sapatos, maquiagem. Qualquer coisa que fosse dela. Lauren soltou um suspiro sarcástico. Jesus Cristo, Adam. Para onde diabos você quer que eu vá? Eu pausei. Me virei devagar. E, com uma voz tão fria que nem parecia minha, eu disse. Eu não dou a mínima. A boca dela se abriu. Depois fechou. E pela primeira vez na noite toda, ela não teve nada a dizer. Lauren ficou ali, de braços cruzados, me observando enfiar suas coisas na mala como se estivesse entediada. Não arrasada. Não arrependida. Apenas levemente incomodada. Você está sendo tão dramático, ela murmurou, esfregando os olhos. Eu a ignorei. Peguei mais roupas, arrancando os cabides com tanta força que o plástico se quebrou. Ela podia me chamar de dramático o quanto quisesse. Isso não mudava nada. Ela iria embora essa noite. Ela soltou uma risada amarga. 8 anos juntos e é assim que você lida com isso? Como uma criança com raiva fazendo birra. Algo dentro de mim queimou em puro ódio. Virei-me para ela, segurando um punhado de seus vestidos com tanta força que meus nós dos dedos doíam. Minha voz saiu assustadoramente calma. Não, Lauren, um ataque de raiva seria esmagar o seu telefone. Um ataque de raiva seria aparecer na casa do Ethan e arrastá-lo para fora pelo colarinho. Sua mandíbula se contraiu. Soltei uma risada sem humor. Mas não estou fazendo isso, estou? Só estou garantindo que a mulher que passou 1 ano mentindo para mim, dormindo na minha cama enquanto fugia para a dele, saia da minha casa. Ela revirou os olhos, mas desta vez não com tanta confiança. Eu senti a mudança. Ela estava percebendo, finalmente entendendo que não tinha mais controle. Fechei a mala com um zíper, arranquei-a da cama e empurrei para os braços dela. Ela mal conseguiu segurar a tempo. Sério? Dei um passo à frente, abaixando a voz. Saia. Ela bufou, balançando a cabeça. Você realmente acha que é tão simples? Que pode simplesmente me expulsar e nunca mais falaremos? Sim. Ela riu de novo, mas agora havia um tom de incerteza em sua voz. E o contrato de aluguel, Adam? Meu nome também está nele. Dei um sorriso de lado. Boa notícia, já mandei uma mensagem para o proprietário. Disse que pagaria a multa pela rescisão. Então, adivinha só? A partir de amanhã, este lugar não é mais seu. Os lábios dela se entreabriram. Você não fez isso. Ah, eu fiz. O rosto de Lauren se contorceu, passando por uma dúzia de emoções enquanto processava aquilo. Então, de repente, ela mudou de tática. Seus olhos suavizaram, os ombros relaxaram e, num piscar de olhos, a frieza desapareceu. Em seu lugar, surgiu a mulher que eu costumava amar. Adam, ela sussurrou, se aproximando. Não faça isso. Estamos juntos há tanto tempo. Não precisamos jogar tudo fora assim. Quase ri na cara dela. Lá estava a verdadeira Lauren. A manipuladora. A mentirosa. A mulher que sabia virar a chave quando lhe convinha. Inclinei a cabeça. Não precisamos? Ela estendeu a mão, roçando os dedos no meu braço. Podemos conversar sobre isso. Podemos consertar. Sua voz era doce,
melosa, impregnada de falsidade. Eu ainda te amo. Olhei-a por um instante. Então sorri e disse a coisa mais cruel que já disse a alguém. Lauren. Murmurei, inclinando-me levemente. Você não me ama. Ela piscou. Eu cortei-a antes que terminasse. Você ama o fato de que eu era fácil de enganar. Ama que eu nunca questionei você. Ama que eu era previsível, que eu era sua opção segura. Dei um passo para trás e vi sua expressão se despedaçar. Mas eu? O verdadeiro eu? Você não me ama há muito, muito tempo. Silêncio. Ela engoliu em seco, abriu a boca, mas a fechou novamente. E, pela primeira vez, não tinha uma mentira para se esconder atrás. Respirei fundo e fiz um gesto com a cabeça para a porta. Agora, saia daqui. Dessa vez, ela realmente foi embora. Lauren não bateu a porta ao sair. Não gritou, não chorou, não fez cena. Apenas saiu, segurando a mala, ombros rígidos. Deu uma única olhada por cima do ombro, como se esperasse que eu a impedisse. Eu não impedi. No segundo em que a porta se fechou atrás dela, uma sensação estranha me envolveu. Não era alívio, nem tristeza. Nem mesmo raiva. Era vazio. Eu passei as últimas horas queimando nosso relacionamento até o chão, mas agora que o fogo havia apagado, eu estava ali, parado nas cinzas, me perguntando o que diabos fazer a seguir. Por um tempo, apenas fiquei ali, encarando a porta, ouvindo o som da minha própria pulsação. Então, meu telefone vibrou. Por um instante, pensei que fosse ela. Talvez uma última tentativa desesperada de voltar. Talvez mais uma mentira, mais uma desculpa. Mas, quando olhei para a tela, número desconhecido. Hesitei. Então, finalmente, abri a mensagem. Ela se foi, não foi. Meu sangue gelou. Digitei de volta, os dedos rígidos. Quem diabos é você? A resposta veio imediatamente. Alguém que sabe exatamente o que você está passando. Sentei-me lentamente no sofá, sentindo meu coração martelar contra as costelas. Explique. Dessa vez, a resposta demorou um pouco mais. Mas, quando veio? Quando li aquelas palavras, senti o mundo inteiro girar ao meu redor. Sou a esposa do Ethan. Por um momento, apenas encarei a tela. Meu cérebro se recusava a processar. A esposa do Ethan. Aquele maligno era casado. Soltei o ar bruscamente, apertando o telefone com tanta força que meus dedos doeram. Minhas mãos ainda tremiam, mas agora não era de choque. Era de pura, incontrolável raiva. Forcei-me a digitar. Onde você está? A resposta veio rápido. Aqui embaixo. Levantei-me de um salto do sofá, marchei até a janela e puxei a cortina. Lá estava ela. Uma mulher parada sob o poste de luz, braços cruzados, telefone na mão. Mesmo à distância, pude ver a tensão em seus ombros, o jeito que mudava o peso de uma perna para outra, como se estivesse se segurando por um fio. Por um segundo, considerei não descer. Qual era o ponto? O que ela poderia dizer que tornaria isso melhor? Mas então, um pensamento me atingiu. Ela sabia. Ela soube antes de mim. Foi ela quem me mandou a mensagem. E isso significava. Peguei minha jaqueta, empurrei a porta e desci as escadas de 2 em 2 degraus. Quando cheguei lá fora, ela já tinha se virado para me encarar. De perto, parecia exausta. Olheiras escuras sob os olhos, lábios pressionados numa linha fina e dura. Parei a poucos passos dela, estudando-a. Ela fez o mesmo. Então, finalmente, quebrei o silêncio. Você me mandou olhar a conta do telefone. Minha voz saiu áspera. Ela balançou a cabeça. Imaginei que você não acreditaria em mim de outra forma. Soltei uma risada amarga. Jesus! Há quanto tempo você sabe? Sua mandíbula se contraiu. 6 meses. Inspirei bruscamente. 6 meses.
Isso significava que ela passou meio ano sabendo, sofrendo em silêncio, vendo o marido levar uma vida dupla. Engoli em seco. Por que não o deixou? Ela bufou, balançando a cabeça. Por que você não deixou ela? Eu não tinha resposta para isso. Por um longo momento, apenas ficamos ali. Dois estranhos, unidos pela mesma traição. Então, ela soltou um suspiro forte e olhou para mim. Não vim aqui para chorar sobre isso. Vim porque achei que você merecia saber. Eu a encarei. E agora que eu sei? Um sorriso frio e lento surgiu no canto dos lábios dela. Agora? Agora nós fazemos eles pagarem. Comentário: observador do Reddit. Essa história mostra o exato momento em que a confiança se quebra, e nada mais volta a ser igual. A frieza dela, a negação, o jogo de manipulação, tudo desmoronou em segundos. E no fim, a verdade veio de onde ele menos esperava, da esposa do amante. E você, o que faria se descobrisse uma traição assim? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais histórias cheias de tensão, reviravoltas e justiça emocional. Nos vemos na próxima!